Peçamos perdão cantando. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo perdão. Quando se celebra uma Santa Missa, o que se faz, portanto, é tornar presente aquele momento, aquele acontecimento do Calvário. É como se todos que estão ali na igreja, no lugar da celebração, se voltassem, como se voltassem no templo, e se colocassem como Nossa Senhora e São João, aos pés da cruz, e contemplassem o que Jesus está fazendo ali na cruz, ou seja, oferecendo ao Pai a sua vida, derramando o seu sangue pelo bem e salvação de todos nós. Isto é a Santa Missa. A Santa Missa é exatamente este acontecimento. Por isso que, quando se celebra a Santa Missa, e quando dela se participa, se deve fazê-lo num gesto de profunda adoração, de profunda reverência. As pessoas precisam compreender, os católicos precisam compreender que a Santa Missa não é um show, não é uma celebração qualquer. A Santa Missa não pode ser banalizada ou equiparada a uma celebração, um culto protestante, ou uma celebração da palavra, ou uma celebração de qualquer outra natureza. A Santa Missa é o oferecimento do sacrifício do Calvário. Isto é a Santa Missa. É o reviver da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Mas, essencialmente, é o oferecimento do sacrifício do Calvário. E é assim que deve ser vivenciada também. Portanto, não cabe na Santa Missa determinados tipos de euforias, determinados tipos de manifestações, como hoje, infelizmente, tem se tornado muito comum. Então, certas manifestações de alegrias inoportunas, como se a Santa Missa fosse, então, um show. A Santa Missa fosse um momento de profunda euforia ou de extravasamento, de alegrias que mal compreendidas. No momento de se pular, de se dançar, de se dar cambalhotas, de se bater palmas e aplausos, a Santa Missa não é isto. A Santa Missa é o oferecimento do sacrifício do Calvário. É assim que ela deve ser compreendida e é assim que ela deve ser vivida. Com isto, não se entenda que a Santa Missa deve ser celebrada ou vivenciada, participada com tristeza. Nada disto. Existe uma alegria, sim, mas não é uma alegria fruto da euforia ou da balbúrdia, de algo puramente humano. A alegria que se deve vivenciar na Santa Missa, ela é fruto do reconhecimento, do benefício recebido no Calvário. Reconhecimento é fruto deste reconhecimento do amor de Deus por nós. Aquela alegria que brota de um coração agradecido por receber de Deus, mesmo não merecendo, a salvação, a libertação do pecado e a comunhão com o Pai. Esta alegria que deve estar no coração do crente, da pessoa que participa de um momento tão sublime, que é a Santa Missa. É assim que deve ser compreendido. Portanto, não é uma alegria de balbúrdia, não é uma alegria de euforia, mas uma alegria que brota de um coração agradecido pelo benefício recebido de Deus. Deus está dando a sua vida por nós. Uma vez, quando perguntaram a São Pio de Petrautina como se deve participar da Santa Missa, a sua resposta foi muito iluminadora. Na verdade, ele respondeu aquilo que a igreja sempre ensinou, mas com palavras mais simples e de mais fácil compreensão. Ele disse, como se deve participar da Santa Missa? Como Maria aos pés da cruz. Então imagine como estava Nossa Senhora aos pés da cruz. Como era a postura de Nossa Senhora. Então, era uma postura, Nossa Senhora ali, então, estava pulando, se exaltando, estava então dançando ou fazendo aplausos. Nossa Senhora, aos pés da cruz, ela participava do oferecimento do sacrifício do seu filho, com profunda dor, com profundo amor e também profunda alegria. Mas a alegria de Nossa Senhora que era verdadeira, não era uma alegria, repito, fruto de uma exaltação, era uma alegria
da consciência, fruto da consciência de que o seu filho estava sacrificando-se para salvar toda a humanidade. Ela via e sabia que o sacrifício redentor do seu filho estava reconciliando todo o gênero humano com o Pai. Estava possibilitando a salvação de todos. Estava apagando os pecados de toda a humanidade. Esta era a razão da alegria de Nossa Senhora, não outra. Então, esta alegria que brota do reconhecimento deste grande benefício recebido, desta grande graça recebida, do reconhecimento do amor de Deus por nós. É muito comum hoje, infelizmente, ver pessoas confundindo a Santa Missa com outras celebrações. É muito comum ver mesmo sacerdotes ou outras pessoas de equipes litúrgicas e o povo, em maneira geral, pensando que se deve dinamizar a Santa Missa, ter uma missa mais alegre, uma missa mais badalada, mais criatividades. É justamente o contrário. Então, esta criatividade inoportuna acaba por obscurecer aquilo que é a Santa Missa de fato. O Papa Bento XVI, quando escrevia a respeito deste tema, dizia a todos os sacerdotes que a obediência às normas litúrgicas que estão no missal, portanto, o missal é aquele livro que o padre coloca ali em cima do altar, aonde estão todas as regras para poder celebrar a Santa Missa. Ali está dizendo, está o ritual previsto, dizendo como deve ser cada passo da Santa Missa. As possíveis modificações ali também estão. Portanto, nada se deve acrescentar além do que ali está. Nada se deve tirar, nada se deve modificar por conta própria. O Papa dizia e nos recordava a todos nós que a obediência às normas litúrgicas é um ato de humildade, porque faz com que o sacerdote e também a comunidade reconheçam que a graça que se obtém na Santa Missa não é fruto da nossa criatividade, mas fruto do próprio sacrifício em si mesmo, do próprio ato que é celebrado. O reconhecimento de que Deus é o protagonista, é Ele quem atua na santificação e na conversão dos corações. Portanto, a missa ela não é mais ou menos atraente porque eu sou mais ou menos criativo. Quando um sacerdote celebra a Santa Missa da maneira como se deve celebrar, com a piedade, com a reverência devidos, então aquilo por si só atua no coração dos fiéis. Veja, temos um exemplo muito luminoso da missa que era celebrada até 40, 50 anos atrás, a missa tridentina, e a missa hoje. É interessante que antes, por mal que se fale, muitos, embora movidos pela ignorância, falam da missa em latim, porque não se compreendia isto ou aquilo, etc. As pessoas participavam de maneira muito mais edificante do que as pessoas de hoje. Antes o ritual era em latim. Embora aquilo que era para o povo compreender, quer dizer, as leituras e a pregação, era na língua do povo. Porque esta parte é destinada ao povo. As leituras e também a homilia. Mas as partes que eram direcionadas a Deus, as orações que eram direcionadas ao Pai, então estas eram em latim. E mesmo não compreendendo, pelo fato de o sacerdote estar virado ao sacrário, versus Deus, de costas para o povo, mas a palavra mais correta não é de costas para o povo, de frente para Deus. Então, e direcionando ao Pai as suas orações, então, a maneira como era feito, todos os paramentos, desde a alva, símbolo, a estola, a casula, então, o altar mais belamente enfeitado, com seus castiçais, com as velas acesas, e todo aquele aparato, toda aquela beleza, fazia com que as pessoas compreendessem melhor que a missa era algo especial. Mesmo não entendendo o latim, mesmo não compreendendo o que era dito em determinadas partes da Santa Missa, as pessoas tinham um respeito muito maior do que se tem hoje. As pessoas tinham um sentimento de adoração muito mais profundo do que o que se tem hoje. As pessoas tinham um comportamento muito diferente do que aquele que se tem hoje. Tinham um sentido, compreendiam psicologicamente, espiritualmente, muito mais o sentido de adoração. Hoje, a missa é toda na língua vernácula, no nosso caso em português, e, entretanto, as pessoas não sabem o que acontece, não têm noção. As pessoas não têm mais sentido de adoração na maior parte das vezes. Então, a começar que a grande parte das pessoas entram na igreja e mal fazem a genuflexão. Aliás, há certas igrejas em que não se localiza imediatamente o sacrário. Tiraram
em boa parte das igrejas, o sacrário do centro, aonde deveria estar. Jesus tem que ser o centro, também geográfico, da nossa vida. Embora existe essa possibilidade, de fato, de capelas do Santíssimo, etc., mas Jesus deveria ocupar um lugar central, também da igreja, ali no presbitério, onde, quando as pessoas entram, possam imediatamente, como diz a igreja nos seus documentos, identificar a luz do sacrário. E assim, fazer genuflexão. Genuflexão significa dobrar os joelhos até o chão, ou joelho até o chão. E reverenciar o Senhor que ali está. E depois ir rezar e preparar-se para participar de maneira digna deste santo sacrifício. Participar de maneira digna deste acontecimento que é o maior que se realiza na face da terra. Não existe outro acontecimento maior que um ser humano possa vivenciar neste mundo do que a Santa Missa. Porque a Santa Missa é justamente Jesus oferecendo a sua vida ao Pai pela nossa salvação. É o acontecimento do Calvário, tornado presente pela celebração que é realizada da Eucaristia. As pessoas, portanto, quando chegam na Santa Missa, quando chegam na igreja, hoje em grande parte, infelizmente, então há muita conversa, há muita balbúrdia. Então, algumas igrejas, graças a Deus, há o costume de se rezar o Santo Terço antes da missa, mas na maior parte não há este costume. As pessoas acabam, então, conversando, se comunicando, então, e fazendo tantas outras coisas antes do início da Santa Missa. Depois, há ritmos de música e de cantos que realmente são indizíveis, que são incompatíveis com o mistério que é celebrado. A missa é celebrada em ritmo de rock, em ritmo de samba, em ritmo de, enfim, de músicas que nada a ver tem com a liturgia. A Igreja nos diz, no documento Sacrosanto Concílio do Vaticano II, que deveria se priorizar, não exclusivizar, mas se priorizar, dar preferência ao canto gregoriano, ou pelo menos a cantos bastante litúrgicos, que ajudem as pessoas a vivenciar aquele momento que está sendo celebrado. Não se deve introduzir ritmos mundanos na celebração eucarística. Não se deve se introduzir percussão, baterias e outras coisas, que dispersam as pessoas, que não favorecem o recolhimento e que tiram o espírito de adoração. As pessoas devem vivenciar o mistério que está sendo celebrado. Os cânticos devem favorecer a vivência de cada momento da Santa Missa. O ato penitencial, onde se canta, se pede a Deus perdão pelos pecados, Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. O ofertório, a aclamação ao Evangelho, e assim por diante, cada momento da Santa Missa vivenciado, se possível, com as letras referentes àquilo que se celebra no dia, ou pelo menos bem de acordo com a liturgia da Santa Missa. E num ritmo, em um tom, em uma melodia que seja compatível com a dignidade daquilo que se celebra. De preferência, repito, como diz a Igreja, no Sacrosanto Concílio, gregoriano. Se não é possível, sempre o gregoriano, ou não há um coro no qual se deveria investir, todas as igrejas deveriam se investir em um bom coral, para poder se celebrar, se cantar bem na Santa Missa. E, se não há, ao menos que os cânticos sejam piedosos, que favoreçam o recolhimento e a adoração. Absolutamente, a Igreja nos orienta que não se deve introduzir ritmos que dispersem. Por isso que é absolutamente incompatível com a Santa Missa ritmos de baião, de rock, ritmos de samba e outros que dispersam, e pior ainda, não apenas dispersam, evocam a lembrança de coisas mundanas e sensuais. Portanto, não se deve ter na Santa Missa. Depois, se respeite cada momento da Santa Missa. Cada momento, de acordo com as normas litúrgicas que deve ser, que é determinado pela Santa Igreja. Nenhum sacerdote, nenhuma comunidade, nenhuma pessoa tem o poder e o direito de modificar a liturgia conforme o seu gosto. Não se pode fazer tais coisas. A liturgia não é uma propriedade nem do sacerdote, nem da comunidade. É uma propriedade da Igreja. É de Deus e que, portanto, deve ser celebrada da maneira como a Igreja indica, para que não haja, enfim, toda esta dispersão e toda esta desunião. A Santa Missa deve ser ponto de unidade. Antes, quando a missa era na Igreja Romana, era em latim, e se celebrava a missa no rito que chamamos tridentino. A missa no rito, hoje chama rito forma extraordinária da celebração no rito latino.
Então, era a mesma missa celebrada no mundo inteiro. Na China, nos Estados Unidos, na África, na Europa, no Brasil. Então, isso dava um sentido de unidade bastante grande. Porque em qualquer lugar que se fosse, era a mesma missa. Por isso que mesmo o Papa Bento XVI insistiu que também os sacerdotes aprendessem, por causa desta globalização, de cada vez mais intensa internacionalização de determinados eventos, pediu que os sacerdotes aprendessem a celebrar também a missa em latim, e que os fiéis aprendessem a responder a missa em latim e tivessem de cor ao menos as principais orações. E isso para todos. Porque o Vaticano II, inclusive, nos vai dizer que a missa deveria ser celebrada ordinariamente em latim. Isso parece que é algo antes, da época antes pré-conciliar, mas não. É algo que é determinado pelo próprio Vaticano II. Nós deveríamos dar preferência, mas, entretanto, aquilo que deveria ser a regra é uma exceção raríssima. Muito raramente se vê, então, missa sendo celebrada em latim. Enfim, e isso deveria ser algo normal, e as pessoas deveriam aprender, né, as partes fixas da missa. O que são as partes fixas? O gradual, que é, por exemplo, o Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade, o Glória, o Credo, o Sanctus, o Agnus Dei. Estas partes que as pessoas iriam facilmente realmente aprender e participar da Santa Missa com mais dignidade. Meus amados irmãos, a Santa Missa é um mistério grande demais para que possa ser reduzido. Palavras do Papa João Paulo II, reduzidos à criatividade de qualquer pessoa que seja. Ela não pode, é um mistério muito grande para que possa ser aviltado pelas nossas racionalidades humanas. Quando pensamos no que significa a Santa Missa, quando nos pomos a meditar, o nosso coração deveria tremer. Se bem pensássemos, não é, naquilo que é o Calvário, um Deus morrendo na cruz pela nossa salvação, com que piedade, com que amor nós participaríamos deste momento. Por isso que nós devemos rezar mais, pedir muito a Deus nosso Senhor a graça da compreensão deste mistério e procurar também estudar. Se pegam o catecismo da Igreja Católica e começam a ler aquilo que é a Eucaristia, que coisa maravilhosa nós temos. A meditação de tantos santos e santas de Deus, que vivenciaram este mistério de maneira tão intensa. Depois, a revelação de tantos místicos, de tantas pessoas que tiveram aí a graça de poder aprofundar mais neste grande acontecimento que é a Santa Missa. Como nós, cristãos católicos, perdemos por não compreender e não vivenciar a grandeza deste grande acontecimento. Se nós bem soubéssemos o que é a Santa Missa, dizia o grande Santo Cura d'Ars, se as pessoas entendessem, se as pessoas soubessem o que era a Santa Missa, nós precisaríamos colocar guardas às portas da igreja para conter o fluxo de pessoas. Porque não haveria nada maior que alguém pudesse desejar do que participar de uma Santa Missa e comungar o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Isto é a Santa Missa. Por que as pessoas hoje não participam da missa? Ou por que participam tão mal aquelas poucas que participam? Porque não sabem o que estão vivenciando. A ignorância é o fator preponderante que leva as pessoas a terem um desprezo, uma indiferença ou uma tão equivocada compreensão deste grande mistério. Falta-nos, portanto, estudar mais, buscar mergulhar, meditar na grandeza deste mistério e procurar ter cuidado com as modernas interpretações, ter cuidado com as falsas teologias que querem tirar da Santa Missa o seu valor sacrificial e querem apresentá-la apenas como um mero banquete, apenas como um encontro de irmãos. A Santa Missa ela não é, em primeiro lugar, um encontro de irmãos. É, antes de tudo, um encontro com Deus. A Santa Missa é, acima de tudo, para a adoração a Deus. Foi isso que o Senhor fez na sua vida ao Pai, num gesto de profunda adoração, e obteve com isso a graça da redenção de todos nós. Portanto, a Santa Missa ela não pode ser banalizada. Quando as pessoas, entendendo errado o que é a Santa Missa, tentam então introduzir na celebração essas criatividades, enfim, aí absurdas,
tentando incrementar a Santa Missa para que ela se torne mais atrativa aos jovens, às pessoas de maneira geral, acabam por fazer um empobrecimento da compreensão desse grande mistério. Quando as pessoas querem concorrer com os protestantes nos seus cultos barulhentos ou cheios de música, ou apresentar a Santa Missa aos moldes de determinados shows ou encontros, acabam por empobrecer grandemente o significado da Santa Missa. E acabam por profanar o grande mistério que é celebrado. Meus amados irmãos, há que se rezar muito, antes de tudo pelos sacerdotes e pelos bispos também. Porque a falta de compreensão do povo advém da falta de compreensão dos próprios sacerdotes, que ou não compreendem, ou compreendendo, não fazem compreender o que é a Santa Missa, ou por não aceitarem, ou por não acreditarem. Há que se rezar muito, para que não se apresente a Santa Missa de maneira banalizada. Não se apresente a Santa Missa como um mero ritual. Não se apresente a Santa Missa como uma coisa qualquer, como apenas um encontro entre irmãos, ou uma celebração que pode ser feita por qualquer pessoa. A Santa Missa só pode ser celebrada por sacerdotes validamente ordenados e que, portanto, se configuram a Cristo, sacerdote, e que por isso oferecem na pessoa dele o santo sacrifício. Quem celebra a missa é Jesus. O sacerdote, o padre, o homem, ali apenas empresta a sua voz, as suas mãos, para que o sacrifício possa ser oferecido. Quando a hóstia é levantada, e antes disso foi dito, isto é meu corpo, não é o corpo do homem, padre, mas é o corpo de Cristo. Quando o cálice com o sangue precioso é levantado, evidentemente que não é o sangue do homem, do padre ali, mas o sangue do próprio Senhor. Por isso, meus amados irmãos, é preciso compreender e vivenciar cada vez melhor o grande acontecimento da Santa Missa. Oxalá pudéssemos nós, católicos, termos um pouquinho mais de compreensão sobre este mistério. Evidentemente que nós nunca vamos esgotar a compreensão porque é mistério. Mas se ao menos aquilo que é possível compreender, nós compreendêssemos, como seria diferente a nossa participação e o nosso empenho para estar na Santa Missa e a nossa maneira de participar da Santa Missa.